Bom dia, Tainara. Aguardar só um pouquinho para ver se chega mais alguém para a gente começar. Então vamos lá. É nóis. Então vamos lá. Então, o que que eu... Deixa eu... Só. Hoje, primeira vez que aconteceu isso, só tem você. A galera vai entrando na medida do possível. Quando começar, eles vão... Daqui a pouco eles não acordaram ainda. Daqui a pouco eles... Quando aparece mais alguém, a Natália, o Anthony, não apareceram ainda, deve estar dormindo. Daqui a pouco eles estão aí. Beleza? Então vamos entender aqui. Só para a gente poder entender nessa matéria o que a gente precisa estudar, o que a gente precisa focar, porque hoje nós vamos terminar esse conteúdo. Então, pensando em Exame Nacional do Ensino Médio, eu assinalei todos aqui, né? Eu assinalei o Enem tradicional, o Libras, o Enem Segunda Aplicação e o Enem PPL, que é para pessoas privadas de liberdade. Depois eu faço só com um tipo só do Enem, que é o que mais nos interessa. Pensando nisso, essa matéria que a gente está estudando aí há 2 semanas tem 34 questões, tá? Dessas 34 questões, só soluções, que seria a parte teórica e tal, 3 questões. Solubilidade, curva de solubilidade, né, aqueles gráficos e tal, eu tenho 2 questões. Ó, duas. Diluição, que é o que nós estamos estudando nesse tópico agora, começamos ontem, e vamos concluir hoje. Eu também tenho 2 questões, ó, 2. Densidade, eu já tenho 7 questões que falam de densidade. E concentração de solução, ó, eu tenho 13 questões. Então, 2, 7 e 13 do restante. Ó, 3 dessas, 2 dessas, 5. Mais 2 dessas, 7. Ó, de densidade, eu tenho 7, 14. O restante tudo é concentração. Tá? Só para a gente ter uma ideia. Agora eu vou colocar só o Enem
tradicional. Então, vou tirar o PPL, só o Enem. Então, pensando só em Exame Nacional do Ensino Médio, né? Tem Libras, acredito que não tem ninguém aqui com deficiência auditiva, né? Surdo. Não, Libras, quem faz é isso, surdos. Acredito também que ninguém vai fazer Enem PPL, então vocês vão fazer o Enem tradicional. Tem 12 questões em 11 provas. Então quer dizer que todo ano tem uma questãozinha falando sobre isso, tá, gente? Todo ano vai ter uma questãozinha falando sobre soluções. Então, pelo menos uma nesse ano vai ter. Então, e a probabilidade de cair uma questão, então vamos pensar em concentração, ó. Então, eu tenho 50% de chance de ser uma questão falando de concentração. Só duas aqui. Ó, diluição não caiu ainda. Solubilidade também não caiu. Então, ou vai falar de concentração, ou vai falar de densidade para a gente. E teve uma questão de titulação que, ainda embora envolve essas questões de soluções e tal, e foi ainda no passado. Então, estou aqui só para a gente ter uma ideia do que está acontecendo. Então, vamos para a nossa diluição. Então, vamos para a nossa diluição, né? Falar de diluição, já estamos falando de diluição. Então, só para recapitular a aula anterior, na aula anterior, o que eu estava falando? Eu estava falando de diluição, né? Eu tinha uma solução inicial um pouco mais concentrada, essa solução um pouco mais concentrada, nós adicionamos um solvente puro. A nível médio vai ser a água, né? Adicionei, mas para qualquer um vai dar certo. Adicionei, então tive uma solução final de concentração menor. Então houve uma diluição. E nós aprendemos que para eu fazer diluição, basta eu trabalhar com C1V1 é igual a C2V2. Tá? Trabalho com isso. Independente da unidade que eu estou usando para calcular a minha concentração. Pode ser, nós vimos lá, pode ser gramas por litro, concentração comum, pode ser título em massa, título em volume, pode ser mol por litro, pode ser qualquer uma das concentrações. Então, esse Czinho aqui não é relacionado única e exclusivamente à concentração comum. Esse C aqui quer dizer que é uma concentração. Qual a unidade da concentração que eu tenho inicial vai ser a mesma unidade que eu vou encontrar final. Tá? Fizemos alguns exercícios com vocês na aula anterior. E agora nós vamos trabalhar... Deixa eu passando aqui. Eu vou mandar esse slide para vocês, já falei que vou enviar, para que vocês possam acompanhar essas resoluções, né? Então, estão olhando as resoluções. Agora, gente, ó, nós vamos misturar soluções, né? Então, eu tenho uma solução 1. Pode acontecer uma... Professor, vai acontecer uma diluição? Depende de qual solução que você está comparando com quem. Então, eu não posso falar que eu estou diluindo. Eu estou misturando. Porque em relação a uma solução vai ser uma diluição, em relação a outra solução, por exemplo, em relação à solução 1, eu vou ter uma diluição. Mas em relação à solução 2, a minha concentração vai aumentar. Eu quero sempre que vocês lembrem que quando eu adicionar misturar duas soluções com o mesmo soludo, a minha concentração final, vamos pegar aqui, ó, a minha concentração final vai ser sempre maior do que a minha concentração. Vou pensar assim, a minha menor concentração, e ela vai ser menor do que a concentração maior que eu tinha. Como assim? Vamos dar exemplo. Suponhamos que eu tivesse uma concentração aqui de 20 gramas por litro. Vou colocar a concentração comum, só para exemplificar, mas eu poderia também usar mol por litro. Aqui eu tenho 10 gramas por litro. A minha concentração final, independente do volume final que eu tenha, vai ficar ela vai ser maior do que 10 e vai ser menor do que 20. Então, essa concentração final aqui, ó, esse cara, eu já sei que ele vai ficar ele é maior que 10 e menor que 20.
Professor, e como é que eu faço isso, então? Eu sei, galera, que se eu somar as massas que eu tinha inicialmente, nem preciso decorar a fórmula, ó, as massas que eu tinha anteriormente, né, massas iniciais, a massa da minha solução 1 e a massa de 1 da solução 2, vai ser igual à minha massa final que eu tenho, massa do meu soluto. Vou colocar aqui, ó, final. Como que eu calculo massa de qualquer, pensando numa solução, como que eu vou calcular essas massas? Concentração vezes volume. Então, pode dizer que C1, V1, mais C1, V1 da minha outra solução, vai ser igual a C1, V1, porém agora, final. Tá? Porém agora, final. Irado, né? Muito fácil, né? Muito tranquilinho para a gente. Então, eu vou somar, vou multiplicar com C1, V1 de uma solução, C1, V1, vou somar, e isso vai ser igual ao meu final. Vou colocar isso na prática para a gente ver como é que isso fica na prática das minhas soluções. Eu coloquei aqui para a gente, tá? Então, suponhamos que eu tivesse um exercício assim, bem teórico, do que eu falei, exclusivamente por meio da mistura de duas soluções aquosas de sacarose, de concentração 0,5 mol por litro de 1 mol por litro, responda e justifique se é possível obter. É possível obter uma solução 0,6 mols? É possível obter uma solução 0,9 mol? É possível obter uma solução 1,2 mols? Então, o que é possível? É possível tanto a letra A quanto a letra B. O que eu não posso atingir é uma solução de letra C, já que a concentração C é maior do que a solução mais concentrada. A minha solução mais concentrada é de 1 mol por litro, então jamais eu posso obter uma solução maior do que isso. Ela vai ficar sempre maior do que 5, então não poderia ser menor do que 5. Então ela pode ser 5,06, 0,7, 0,8, 0,9, 0,99, mas não pode ser 1 mol por litro. Tá? Então a nossa solução obtida vai ser sempre entre esses dois valores. Então, A pode ser, B pode ser e C impossível de acontecer. Tá? Agora eu vou fazer um exercício bem simples, só para mostrar para vocês a aplicação daquela fórmula, e nós já vamos para outra mistura de soluções agora, com solutos diferentes, depois solutos que reagem entre si. Essa é a ideia. Esse é o caminho a seguir. Então, ó, sejam as seguintes soluções. Solução A, eu tenho 100 ml de ácido sulfúrico, de concentração 0,3 mol por litro, e na solução B eu tenho 200 ml de ácido sulfúrico, de uma concentração 0,15 mol por litro. Ao misturarmos A e B, obteremos uma solução C, cuja a concentração em quantidade de matéria é, então eu sei que não pode ser maior do que 30 e não pode ser menor do que 15, que é 0,15. Então quer dizer que letra A está fora, letra B está fora, letra C está fora, letra D está fora. Sobrou o que pra gente? Ó, letra C. Nem precisava calcular se eu já sei aquela teoria. Mas vamos calcular. Beleza? Vamos misturar todo mundo aqui. Né? Eu juntei essas duas soluções. E agora eu vou calcular. Lembrando que, professor, você pode deixar o volume em mililitro? Pode. Se todo mundo tiver em mililitro, e inclusive afinal, você pode trabalhar com mililitro para todo mundo. Então, vamos colocar lá. Então, ó, 0,3 vezes 100, que é a concentração inicial da minha primeira solução, mais 0,15 vezes 200, que é a concentração dessa final, tem que ser igual a molaridade final, mol por litro final, vezes meu volume final. Né? Aqui é só invertir, não tem problema nenhum. Se eu colocar C1V1 mais C1V1 é igual a C1V1, não tem problema nenhum. Então aqui vai dar 30 mais 30 vai ser igual a 60 dividido por 300. Perfeito? Então, 60 dividido por 300, 0,2 mol por litro. Beleza? Aqui é só
Gente, os exercícios aqui é simplesmente exercícios conceituais. É só para fixar o conceito. Claro que o enunciado eu reduzi um pouco, eu não coloquei muito enunciado para a gente, para facilitar as nossas observações. Não vou fazer mais um. Se sobrar tempo, eu faço mais um. Mas só para a gente terminar esse conteúdo agora, e eu mandar para vocês também as questões do Enem, para que vocês possam trabalhar. Agora, nós vamos trabalhar com mistura de soluções de solutos diferentes. Agora, eu tenho solutos diferentes. Tá? Vou misturar 2 solutos. Só que não vai acontecer reação química. Ainda, no próximo passo, eles já reagem entre si. Galera, então vamos lá. Eu tenho 2 solutos, soluto A e soluto B, e vou fazer uma solução final. Galera, se eu estou trabalhando, minha câmera está lenta, mas tá. Então vamos lá. Se eu vou misturar 2 soluções e os solutos não reagem, são solutos diferentes entre si, a minha concentração, então eu vou fazer uma diluição. Né? Vou fazer uma diluição. Porque o meu soluto A, a massa dele não vai ser alterada. A massa do meu soluto B também não vai ser alterada. A minha massa total, final da minha solução vai ser alterada. A densidade final vai ser alterada. Mas as minhas concentrações, tanto de A quanto de B, vão sofrer diluições. Então você pode fazer assim, ó, para cada um dos solutos. Então você pode fazer assim, ó, para soluto. Eu vou ter que reiniciar o computador, não nessa aula. Para o soluto A, deixa eu fazer assim. Ó, C1, V1 vai ser igual a C2, V2. Pode fazer assim, né? Para o soluto A. Lembrando que esse meu volume final é a soma dos 2 volumes, tá, gente? Tanto do volume desse cara, mais o volume desse cara. É a soma dos 2 volumes, tá? Então, não pode esquecer disso aqui. Ou você pode fazer o seguinte. Poxa, a concentração final dessa minha solução vai ser igual a massa dos meus solutos dividido pela soma dos meus volumes. Eu posso pensar, se eu for pensar em concentração comum, eu posso fazer isso também. Então, a concentração pode ser igual, a concentração final, tá? Para o soluto A. Vai ser igual a massa que eu tinha inicialmente, né, a massa dele, dividido pela somatória dos 2 volumes, de V1 mais V'. Tá? Poderemos fazer assim, tanto para A quanto para B. Então, se vocês quiserem gravar mais uma fórmula, se não quiser, usa sempre a primeira, C1, V1 é igual a C2, V2. Lembrando que, já que tem solutos diferentes, ambos os solutos vão sofrer uma diluição. Eu coloquei a fórmula aqui no slide para a gente também, tá? Então, posso pensar assim, tá? Como eu coloquei ali do lado, aquela formulazinha vermelha ali, mas vocês podem usar essa daqui, C1V1 é igual a C2V2, para mistura de solutos diferentes que não ocorre reação química, tá? Eu vou fazer um exemplo aqui só para a gente poder entender, né? Então, ó, com base, foram preparadas 2 soluções aquosas A e B, tá? Com base nessas informações, calcule. Letra A concentração de cloreto de sódio. A concentração comum dele é massa sobre volume, então é 2 dividido por 0,1, né? Não posso esquecer que tem que transformar isso em litros, tá? 100 ml é 0,1 litros, vão dar 20 gramas por litro. Qual é a concentração de sacarose na solução B? Então será 10 gramas dividido por 0,4, né? 10 gramas dividido por 0,4. Então quer dizer que vão dar 25 gramas por litro. Agora ele pergunta assim, qual a concentração de cloreto de sódio e de sacarose na solução resultante da mistura das 2 soluções? Vou misturar agora as 2. Então, gente, eu vou fazer o seguinte, qual que é a massa que eu tenho de cloreto de sódio? Ela não foi aumentada, mas o meu volume final das 2 soluções agora não vai ser nem 100 nem 400, vão ser 500.
Então, fazer o mesmo cálculo anterior, só que agora eu vou dividir 2 por 0,5. Tá? Vamos colocar aqui. 2 dividido por 0,5 vão dar 4 gramas por litro. Se eu fizesse assim também, ó, daria certo. Ó, C1, só para mostrar para vocês que vai dar certo. C1V1 é igual a C2V2. Lembrando, já que são solutos diferentes e não há reação entre eles, tá? Então é uma diluição. A concentração inicial não era 20? O volume inicial não era 100? Qual foi o meu volume final? 500. Então, C2. Dá para simplificar, ó. Esse 5 que está multiplicando passa para cá dividindo, então C2 vai ser igual a 20 sobre 5. Então C2 vai ser igual a 4 gramas por litro. Então quer dizer que chegamos ao mesmo resultado. Então você não precisa, teoricamente, gravar uma outra forma. Claro que depende de como que você está se dedicando aí, pensando pensando no Enem. Galera, vamos lá para a sacarose, a mesma ideia, o mesmo raciocínio, né? Perfeito? Vocês perceberam que ambas as soluções tiveram suas concentrações diminuídas em função da sua diluição, porque ambos solutos foram diluídos, já que eu tenho duas soluções com solutos diferentes. Não vou fazer mais, né? Porque eu acho que agora nosso tópico é mistura de soluções com solutos diferentes e que esses solutos diferentes agora vão reagir. Eu só consigo resolver esse tipo de exercício se eu dominar cálculos estequiométricos. Se eu não domino cálculos estequiométricos, a gente não consegue fazer. Tá? Então, aqui é para a gente dar aquele acabou as nossas... Quando eu misturo soluções, então, normalmente eu estou pensando em uma titulação, né? Eu posso pensar numa titulação, uma titulação ácido-base, uma titulação gravimétrica. Como assim, professor? Não estou entendendo. Tipo, eu quero fazer eu tenho uma solução de um ácido ou de uma base, aí eu vou titular ela com... Se eu tenho uma base, vamos pensar assim. Então, deixa eu ver se eu coloquei um desenho aqui de uma bureta. Não tenho. Mas eu tenho aqui como mostrar para vocês. Deixa eu ir. Eu tinha salvo isso em algum lugar. Não sei se eu coloquei para vocês em algum lugar. Eu coloquei. Onde que eu coloquei isso, meu Deus? Não sei se foi aqui. Deixa eu ver se é nesse aqui. Eu não tenho permissão. Mas vamos ver se eu consigo alguma coisa aqui. O que eu tenho? Tá abrindo. Sodium hydroxide, NaOH. Tá ruim, né? Mas vamos melhorar isso aqui. Eu quero que vocês entendam aqui um equipamento de laboratório. Então aqui eu tenho um Erlenmeyer, perfeito? Um Erlenmeyer. Nesse Erlenmeyer, claro, eu vou pegar primeiro uma proveta, vou mensurar o meu volume de uma solução que eu quero identificar. Isso aqui é uma titulação ácido-base, tá? Então, eu tenho lá um ácido, suponhamos que eu peguei lá um comprimido efervescente de ácido ascórbico, né, vitamina C, e eu quero analisar para ver se realmente ali tem 1 grama de ácido ascórbico, né? Suponhamos que eu quero fazer isso. Então, eu preparei uma solução,
né, com esse comprimido efervescente. De acordo com a informação, sei lá, tem 1 grama, faço uma diluição, tal, tudo controlado, tudo bonitinho. Então, preparei uma solução de ácido ascórbico, de acordo com o enunciado. E aí eu tenho um volume, né? Eu tenho um volume. Show. E aí eu vou determinar a concentração daquele ácido e eu vou pipetar ali dentro. Já que eu tenho um ácido, eu vou neutralizar ele. E normalmente essas titulações são titulações que nós vamos usar indicadores, chamados de ponto de viragem. Eu posso... Aqui nós estamos usando um pH-metro, né? Foi igual, desde a questão do Enem do ano passado, mas eu posso, normalmente no laboratório didático, a gente usa um indicador ácido-base, fenolftaleína, azul de bromotimol, porque num ponto de viragem ele muda de cor e a gente para de titular. Então, vamos entender o que tem aqui. Então, na minha solução ácido-base, o pH é 1. Então, nós já, sim, não estudamos equilíbrio químico ainda, mas nós sabemos que pH menor que 7 é ácido, maior que 7 é básico. Se vocês olharem aqui também, ó, vamos olhar aqui, deixa eu pegar o meu pincel para mostrar para vocês. Se vocês olharem aqui, o verdinho é íons cloretos. E o azulzinho pequenininho é íons H+. Então, repare que eu tenho um monte de H+ aqui, tá vendo? Ó, um monte de H+. Então, são essa concentração de H+ que está fazendo o meu pH diminuir. O que eu vou jogar aqui dentro? Eu vou jogar aqui dentro hidróxido de sódio. Esse hidróxido de sódio, o que vai acontecer? O que ele vai fornecer para essa minha solução? Ele vai fornecer tanto Na+, quanto H-. Tá bichadaço, tá? Quanto ao H-. Esse Na+, vai lá, fica livre lá também, tá? Pode, se não tivesse água, ele iria se juntar com cloreto, ia formar cloreto de sódio. Nós já estudamos reações de neutralização. Mas o que vai acontecer? Essa hidroxila, esse H-, vai interagir com H+, e vai formar quem? Água. Então, eles vão lá no H+, forma água. Então, quer dizer que, com o passar do tempo, à medida que eu vou gotejando, que eu vou deixando essa solução nessa minha bureta, isso aqui é uma bureta, ó, aqui tem uma torneirinha, eu abro essa torneirinha, eu posso gotejar, posso controlar o volume que sai. À medida que esse hidróxido de sódio vai interagindo com a minha solução de ácido clorídrico, eu vou ter cada vez menos H+, porque esses H+ vão sendo capturados, formando água. Então, meu pH vai o quê? Ele vai aumentando. Vamos ver como é que ficaria isso no gráfico? Ó, eu estou titulando. Ó, olha para o quadro aqui, ó. Olhar para o quadro aqui, ó. Ó, olha para o quadro. Olha o que aconteceu. O som do áudio está ruim. Vamos melhorar o que foi dito. Ao adicionar, como eu falei para vocês, hidróxido de sódio, está vendo que as hidroxilas foram atrás dos íons H+. E formaram quem? Água. Olha, você percebe que quando ele bate hidroxila, e as hidroxilas vão lá, ó, se interage com íons H+, formando água. Olha meu pH. Era 1, já está 1,11. E aí, eu vou adicionar mais 5 ml, ó. Mais 5 ml. Olha o que está acontecendo. Tá vendo? Ó, mais 5 ml, ó. Ó. Tá vendo? Cada vez mais que eu coloco mais, olha meu pH. Agora vocês vão ver, cara, que irado quando chegar num ponto de viragem. Ó, tô adicionando. Ó, 1,9, mais 5 ml, ó. O que aconteceu agora?
Vamos melhorar o que está escrito aí, que ele quis dizer, que o som está horrível. Então, ó, o que aconteceu aqui com 30 ml? Vocês estão percebendo? Meu gráfico fez assim, ó, né? Chegou no pH 7, quer dizer que vocês estão vendo algum íon H+ livre aqui? Não tem mais. Estão vendo mais hidroxilas aqui livre? Também não tem mais. Então quer dizer que houve um ponto que eu falei de neutralização. Meu pH foi igual a 7. Se eu tivesse ali agora, né, um indicador, ele ia indicar nada. Aí agora, claro que por isso que a gente tem que ir gotejando. Se eu colocar mais uma gota a mais de fenolftaleína, por exemplo, minha solução ficaria rosa, por exemplo. Vamos colocar aqui mais, né, mais um pouquinho. Olha o que aconteceu com o meu pH. Viu como é que ele subiu rapidamente? Vocês estão percebendo que agora, quando eu adicionei mais, olha só, agora passou a ter hidroxilas livres. Ó. Olha uma hidroxila aqui livre aqui, ó. Cadê? Ó? Todas estavam com, ó, outra hidroxila livre, ó. Tá vendo aqui, ó? Dois hidrogênio, oxigênio, então aqui água, 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 água e água. Agora, olha só, hidroxila livre, hidroxila livre. Se eu adicionar mais 5 ml, olha só, eu posso ter mais hidroxilas livres. Então, perfeito. Show. O objetivo, agora, ele fala para a gente nesse simulador, deixa eu terminar de falar. Ele fala assim para a gente que agora nós tínhamos que calcular a molaridade inicial, né? A molaridade inicial do ácido clorídrico. Eu sei, então normalmente é assim, o que eu coloco na bureta é que eu quero descobrir ou eu quero comprovar, na bureta não, no LMAIA, que está embaixo, é o que eu quero descobrir, né? Ou confirmar se está certo. O que eu coloco na bureta é a minha solução padronizada, é o que eu já sei. Aquilo está certo. A concentração do hidróxido de sódio em mol por litro era 0,2 mol por litro. O que eu não sei é a concentração do ácido clorídrico, que aí ele pede para a gente descobrir. Tá? Então, ele já fez a reação, né, o balanceamento. O balanceamento seria, né, de acordo com os ácidos e as bases envolvidas, é de 1 para 1. Então, para cada 1 mol de hidróxido de sódio que eu utilizei, eu preciso de 1 mol de ácido clorídrico para ser neutralizado completamente. E a partir daí eu faço os meus cálculos estequiométricos, que nós já trabalhamos com isso. Mas, deixa eu fechar aqui. Eu vou mostrar aqui um exercício para a gente. Deixa eu apagar isso aqui também. Agora, gente, vocês têm que fazer, assim, exercícios disso. Não tem outro jeito, tá, gente? É exercício, exercício, exercício. Deixa eu colocar aqui em algum lugar que isso aqui não me atrapalhe. Uma questão da FUNESP, né? Uma questão discursiva, só para a gente poder fazer, só para a gente poder entender como é que faz. Tem a questão do ano passado do Enem, tá, gente? A titulação do ano passado. Eu gostaria que vocês pegassem para fazer. Eu já fiz download dela, vou mandar para vocês todas as questões de solução. Tem que fazer todas. Dificuldade na resolução, entra em contato comigo. Fazer todas, tá? A soda cáustica, hidróxido de sódio, é um dos produtos utilizados na formulação dos limpas fornos e desentupidores de pia. Tratando-se de uma base forte, o ácido muriático, ácido clorídrico, com concentração de 12 mol por litro, é muito utilizado na limpeza de pisos e é um ácido forte. Ambos devem ser manuseados com cautela, pois podem causar queimaduras graves se entrar em contato com a pele. Escreva a reação de neutralização do hidróxido de sódio
com ácido clorídrico, ambos em solução aquosa. É aquela reação que estava lá no nosso simulador. Ácido clorídrico mais hidróxido de sódio está ali. Se a gente for balancear, lembra a regra do macho? Sódio, um sódio aqui, um sódio aqui. Perfeito? Há metais. Cloro, um cloro aqui, um cloro aqui. Carbono não tem. Hidrogênio, dois aqui, oxigênio, um aqui e um aqui. A equação está balanceada. Aí agora ele fala assim para a gente, dadas as massas molares em gramas por mol, vou colocar aqui em cima agora que eu não preciso mais de ver isso aqui, dos elementos envolvidos, calcule o volume de ácido muriático necessário para neutralizar 2 litros de uma solução de hidróxido de sódio com concentração de 120 gramas por litro. Apresente seus cálculos. Então, uma questão discussível, ele quer que a gente deixe nossos cálculos. Então, vamos entender. Eu quero usar uma solução de ácido muriático que é a concentração de 12 mol por litro. Dicas. Quando eu misturo soluções que os meus solutos reagem, transforma todo mundo para mol por litro, porque fica mais fácil para a gente. Vai ficar muito mais fácil. Tá? Mas muito mais fácil. Porque o meu balanceamento estequiométrico já fornece para a gente esses dados de mol por litro, de mols. Quando eu faço o balanceamento, eu já sei que para cada 1 mol de ácido clorídrico eu preciso de 1 mol de hidróxido de sódio. Como eu estou neutralizando a soda cáustica, para neutralizar cada 1 mol de hidróxido de sódio, eu vou precisar de mais 1 mol de ácido clorídrico ou ácido muriático. Então, o nosso trabalho aqui seria inicial, era transformar aqui, ó, isso aqui, transformar isso aqui, ó, isso aqui, né, isso em mol por litro. Caramba, professor. Professor, como é que eu posso fazer isso aí, cara? Né? Aí eu faço uma pergunta para vocês. Como que eu chego a esse 3 mols? Quem está assistindo a minha aula aqui, como é que eu chego a esses 3 mols por litro aqui? Rápido. Fala para mim. Como é que eu chego a esses 3 mols aí por litro e rápido? Como que eu chego? Se vocês lembrar que a concentração comum é igual a molaridade vezes a massa molar, vocês matam essa questão. Por quê? Qual que é a massa molar do hidróxido de sódio? Ó, 23 mais 16, 39 mais 1, 40. Então ficou assim, ó, 120 vai ser igual a molaridade vezes 40. Corta um zero aqui, corta um zero aqui. Então a molaridade da minha soda cáustica no hidróxido de sódio vai ser 12 dividido por 4. 3 mol por litro. Dá até para fazer mental, né? Agora, se o aluno não lembra disso, ele vai fazer regra de 3, esquece, não faz em 3 minutos, nem 5, nem 10. Já pensou, tem que calcular e fazer a regra de 3? Ah, eu sei que 40 gramas é 1 mol. 120 gramas, eu vou ter X mol. Multiplicando cruzado, X é igual a 3 mol. Ah, professor, mas são 2 litros. Ah, 1 litro eu tenho 3 mols. 2 litros eu vou ter... Ih, tchau. Dá não. Tchau. Vai fazer outra coisa. Vai fazer uma questão de matemática mais fácil. Deixa isso aqui para outra coisa. Vai perder seu tempo à toa aqui. Vai gastar minuto demais para resolver isso aqui e não vai valer a pena a nota que você vai tirar nessa questão. Porque se for fazer assim, regrinha de 3, tchau. Não faz. Deixa para lá. Vai fazer questão de matemática, questão de física, questão de biologia. Se cair uma reação dessa, né? Mistura de soluções que reagem, tem que fazer estequiometria, ficar fazendo regrinha de 3, toda hora regrinha de 3, tchau, vai embora. Faz não. Tô falando sério, não faz.
porque você vai acertar aquela e vai deixar de fazer questões mais fáceis. Então, não faz. Beleza, o que é o próximo passo agora? Se eu sei, então houve uma... se eu sei que cada litro da minha solução tem 3 mols, se eu usei 2 litros de soda cáustica, eu tenho então um total de 6 mols. Não é isso? Então agora eu posso fazer uma regra de 3. Agora eu posso fazer uma regrinha de 3. Sim, regrinha de 3 para acabar. Eu poderia fazer assim, eu posso fazer assim também. Deixa eu melhorar aqui isso aqui que dá certo pra gente. Agora eu posso fazer. Eu posso fazer uma regra de 3 agora, ó. De acordo com a minha solução, para cada 1 mol de ácido clorídrico, eu preciso de 1 mol de hidróxido de sódio. Então, uma solução de 1 mol. Eu não vou nem colocar aqui do que eu estou falando para 1. Só que eu tenho 6 mols. Ó, eu tenho mols aqui do NaOH. Aqui é a mesma coisa, NaOH. Aqui é o HCl. HCl. Essa primeira linha vem do meu balanceamento estequiométrico, e essa segunda linha é que eu quero descobrir. Então, se eu tenho 1, eu preciso de 1. Se eu tenho 6, eu preciso de 6 mols. Então, eu já sei que eu vou precisar de 6 mols de ácido clorídrico. Então, X vale 6 mols de HCl. Só que o exercício perguntou quantos mols? Não. O que o exercício está perguntando para a gente? Datas as massas molares, o volume de ácido muriático necessário. Então, ele quer saber o volume. Se a minha concentração do ácido muriático está no texto, fala que é 12 mol por litro, então eu posso dizer isso, ó, que concentração molar, né, igual ao meu número de mols, dividido pelo volume. A concentração molar não mudou, ela continua sendo 12. Então, 12 vai ser igual a 6 dividido por V. Multiplicando cruzado, então meu volume vai ser igual a 0,5 litros. Pronto. Eu tenho uns cálculos aqui, só vou colocar os cálculos, 0,5 litros. Só isso. Galera, era isso aí que eu tinha que falar para vocês. Nossa matéria de soluções se encerra por aqui. Vou mandar as questões para vocês. Vou fazer 2 pastinhas, uma vestibular e a outra Enem. A de Enem já está aqui selecionada, como eu mostrei para vocês. Né? Já está aqui selecionada. Ó. Só que eu não vou colocar só o Enem normal, vou colocar também PPL, vou colocar Libras também. Tá? Vou colocar aqui, então, ó, Enem, segunda aplicação, Libras e o PPL. Opa. Bugou aqui. Deu uma bugada, mas são 30 e poucas questões que eu vou dar para vocês de soluções. Galera, um forte abraço. Ótima sexta-feira para vocês. Tá? Tamo junto e obrigado aí pela atenção de vocês. Tamo junto. Fui.